Vamos falar então da saúde dos rins? Eu recebo agora a doutora Patrícia Goldenstein, que é nefrologista. Boa noite, tudo bem, Boa doutora? noite. Seja muito bem-vinda aqui ao Muito nosso programa, obrigada. É viu? um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu quero começar perguntando algo que, claro, a gente, quando fala em doença nos rins, a primeira coisa que vem à mente é a famosa pedra nos rins, não é? Uhum. Ou o cálculo renal. Mas, além do cálculo renal, quais são as doenças mais comuns que a gente pode encontrar nos rins? Pois é, os rins, eles são órgãos vitais para o organismo. E eles são afetados por doenças que podem ser originárias do próprio rim, ou então outras doenças sistêmicas que afetam o rim. Por exemplo, a pressão alta e o diabetes. Então, são doenças extremamente comuns e que afetam os rins também. Né? Tá. Além dessas doenças, lógico, existem outras, como os cálculos renais, né? As pedras nos rins, né? Que são doenças muito prevalentes na população e que causam um distúrbio muito grande, né? Dão muita dor. Quem já teve uma crise sabe o quanto isso... Eu já tive e sei, é horrível. Então isso é muito importante. E outra coisa muito importante são as infecções também. Então, infecções urinárias, tem mulheres principalmente que têm infecções de repetição, elas têm uma infecção atrás da outra. E isso, quem cuida é o nefrologista também. Além disso, tem muitas doenças, né? Mas tem doenças intrínsecas do rim, que são as glomerulopatias, glomerulonefrites. Tá. Olha, então antes da gente entrar em todas essas doenças, eu quero que você participe também dessa nossa entrevista, enviando suas perguntas para o nosso WhatsApp 11 95033 6870. Vai enviando suas perguntas e nós vamos fazer aqui a doutora. Mas eu queria que a senhora explicasse, nós temos até uma ilustração, né? Como que os rins funcionam e qual que é o papel deles no nosso organismo, doutora? Certo. Então, como eu falei, os rins são vitais para o organismo. Nenhuma pessoa é capaz de viver sem os rins, a não ser que faça de alguma forma com que isso seja substituído. E os rins têm o papel de filtrar, né, os excretas, os metabólitos que o organismo precisa eliminar. Então, essa é a principal função dos rins e isso é feito através da urina. Então, nessa ilustração, a gente vê o sangue chegando nas artérias dos rins e ali vai ser filtrado e formado a urina e aí vai ser jogado para o ureter, bexiga e depois isso tudo vai ser eliminado. Tá. O que acontece, por exemplo, se os rins param de funcionar? Pois é, o que acontece é que aí começam a se acumular esses metabólitos que não são excretados, né? Então a gente começa a ter toxinas que progressivamente vão aumentando, né, no organismo e causando uma série de distúrbios. Então começa a ter um aumento do potássio, o potássio pode dar arritmia, né? Começa a acumular ureia, acumular outros metabólitos, começa a ter anemia. Então são já sintomas de que os rins não estão funcionando e o papel deles não está sendo empregado, né? O papel dos rins. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre a questão do transplante de rins. Pode? Lógico. Só um adendo, porque eu queria entender direitinho, porque muitas pessoas, inclusive sabendo da sua vinda aqui, já enviaram perguntas antecipadas sobre aquela questão que foi até uma polêmica de que a pessoa não consegue viver com um rim só. Então, quem doa o rim, por exemplo, fica com um rim só, tem uma sobrecarga dos rins. Vamos falar sobre isso? Lógico. Daqui a pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou dar um recadinho aqui. Doutora, uma coisa que eu queria então falar é a respeito da questão dos transplantes, né? Houve uma polêmica há um tempo atrás de que quando a pessoa doa um rim, ela fica com um rim somente e acaba sobrecarregando os rins, ou o rim no caso, e a pessoa acaba falecendo só se é prorrogado esse tempo. Isso é verdade ou é mito? Isso é mito. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam que isso é mito. Na verdade, inclusive, tem pessoas que nascem com um rim só. É uma alteração congênita e muitos pacientes, até no consultório, a gente descobre quando eles são adultos. Então, quer dizer, eles não tiveram nenhum problema até ali e tem um rim só. Então, só daí a gente já imagina que, né? E, na verdade, assim, o que acontece é que essa pessoa que vai doar o rim, ela vai ser extremamente estudada. Então,
Óbvio, ninguém vai tirar um rim de uma pessoa que tem uma propensão a ter uma doença grave ou ter algum problema que vá afetá-la. Então, é tudo muito seguro. A pessoa que doa o rim, você sabe que tem até um estudo que mostrou que ela até tinha uma sobrevida maior do que as que não doavam rim. Olha só. O que é, lógico, meio esquisito. Mas por que isso? Porque elas depois passavam a ser seguidas, elas passavam a ser cuidadas. Então, elas faziam mais exames e acabavam, na verdade, indo melhor. Então, realmente, gente, é muito importante. Não tem, né, problema nenhum. Óbvio que você vai ser estudado, o doador vai ser estudado, mas viver com um rim só, a pessoa que recebe o rim recebe um só e quem fica, fica com um só. Então, muito bom. É uma explicação importante, né? Até para as pessoas que estão nos assistindo, que às fundamental. vezes ficam com essas dúvidas. As doenças renais, elas apresentam algum tipo de sintoma? Nós sabemos que o cálculo renal, sim, né? Isso. As demais doenças têm algum tipo de sintoma? Pois é, infecção vai ter sintoma, né? Vai Tá. ter ardor para urinar, vai ter Tá. coisas que o pessoal conhece mesmo. Agora, a insuficiência renal, que eu acho que é o mais importante aqui a gente falar, ela é muito pouco sintomática. E essa é a grande questão para as pessoas entenderem. Não adianta esperar ter sintoma para procurar um médico. Então, a grande chave aqui é a prevenção. Né? Uhum. E por quê? Porque os sintomas só vão aparecer quando a doença estiver muito avançada. Uhum. E aí pouco se pode fazer para melhorar o quadro da pessoa. Entendi. Por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando também que acabam falando que os ossos estão mais fracos e tudo mais. O enfraquecimento de ossos também tem uma ligação com a doença renal? Tem. Qual seria essa doença? Tem. Os rins, eles não trabalham sozinhos no organismo, eu sempre falo isso. Ele sempre tem em conjunto, Né? né? Na verdade, é um conjunto, o rim, e não são só os ossos, o coração, tudo está em harmonia ali no organismo. Então, uma vez que os rins estão com problema, eles vão afetar os outros órgãos, sim. E os ossos são uma coisa muito importante. A gente participa até de um ambulatório no Hospital das Clínicas, que recebe pacientes até de outros estados com doenças ósseas. Então, o que acontece é que a perda da função renal estimula uma glândula que chama paratireoide, que fica em cima da tireoide, a produzir um hormônio, enfim, não vale a pena entrar tanto em detalhes, mas no resultado disso tudo é que a gente vai ter uma desestabilização óssea, vai ter perda de cálcio dos ossos, os ossos vão ficar fracos e aumenta em muito o risco de fratura desses pacientes. Vamos às perguntas dos telespectadores. Olha, a Maria do Socorro, de Gondim Fernandes, ela diz o seguinte: eu estou, doutora, com uma pedra no canal da urina, estou sentindo muitas dores. Eu estou esperando a cirurgia que está na justiça. Já faz, inclusive, quase 1 ano que eu estou aguardando para fazer a cirurgia. Nossa, tudo isso, né? Isso pode me prejudicar? Pode. Olha só. Pode, essa situação está muito longe do ideal, esperar 1 ano com uma pedra impactada, que a gente fala, né? Isso é extremamente danoso, porque o rim não consegue, ele produz a urina, vai jogar para o ureter, aquele canal que vocês viram ali no vídeo, né? Imagina que tem uma obstrução ali, então a urina não consegue passar direito. Por isso que ela sente dor. Exatamente, porque distende, né? E aí, essa urina vai se acumulando e o rim pode inchar, começa a inchar, porque não consegue jogar para frente a urina. E aí, isso além de dar dor, pode ir lesando as células. E aí, ela pode levar a uma insuficiência desse rim. Ok. A Neuza de Brasília está perguntando assim, está falando boa noite, Fábio, boa noite para você, Neuza. Doutor, o meu marido tem pedra nos rins e ele sempre tem inchamento nas articulações e nos pés. Tem a ver com os rins? Então, o inchaço de mãos e pés, principalmente de pés, pode ter a ver com a perda de função renal, perda de proteína na urina, mas não exatamente com o cálculo. Eu acho que são coisas que estão acontecendo em paralelo. Precisa ver se ele tem gota, se ele tem alguma outra doença aí que precisa ser investigada e que pode até levar tanto à produção do cálculo quanto a um inchaço em articulação. Pode ser que seja isso, o que eu consigo imaginar. Olha só, né? Tem uma pessoa perguntando sobre anti-inflamatórios. Quando que se pode tomar anti-inflamatórios quando se detecta um problema nos rins? Gente, essa pergunta é fundamental. Porque, assim, é muito importante as pessoas saberem que o anti-inflamatório ele é vendido sem receita. Mas não deveria.
Por quê? Porque as pessoas se automedicam e é um perigo. Então, aquela dor nas costas, dor no joelho, tudo isso as pessoas tomam por conta própria um anti-inflamatório não hormonal e ele é extremamente lesivo para os rins. Uma coisa é um indivíduo jovem que não tem doença nenhuma, outra coisa é um idoso ou então o uso crônico, contínuo e sem monitoração de um médico. Né? A pessoa se automedicar sem fazer um acompanhamento, isso é extremamente perigoso e pode levar sim à insuficiência renal, inclusive a diálise. Pois é. A gente, aliás, por falar em diálise, né, é verdade que a hemodiálise ela tem restrição a líquidos, inclusive a água? Eu não sabia disso. É. Ela tem restrição? Na verdade, então, na verdade não é a diálise em si. O que acontece é que o paciente com insuficiência renal, ele chega a um estágio da insuficiência renal que ele não consegue manipular bem os líquidos. Ah, entendi. Porque ele muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes faz pouco xixi. Então, se a pessoa ingere muito líquido, para algum lugar vai esse líquido. E aí começa a ir para o coração e para o pulmão. E dá o que a gente chama de edema agudo pulmonar. E dá falta de ar. Então, por isso que a gente faz essa restrição, porque a pessoa vai encharcar. A gente fala encharca o pulmão. Então, e a diálise tira esse líquido, mas ela tem uma limitação. Então, se você exagerar, enfim, não seguir o que é recomendado, pode ser que você fique com líquido a mais e realmente vai passar mal. Nós estamos falando sobre essa questão por exemplo, de tomar anti-inflamatórios e tudo mais. Na questão da diálise, de anabolizantes, também a gente vê o uso até indiscriminado de anabolizantes, prejudicam os rins, evidentemente, não? Assim, a metabolização deles é inicialmente hepática, da maioria deles, e depois tem uma eliminação renal. Então, o que acontece é que também, novamente, o uso indiscriminado, né? Que é fácil de achar, né, doutora? É fácil de achar, resultados fáceis, isso, né? Pois é. Então, às vezes, para ter um corpo bonito, quando jovem, você vai pagar no futuro uma doença que vai ser progressiva. Então, tem que tomar muito cuidado. Muito bem, olha, eu quero passar aqui o site da doutora, é www.nefrologiageral.com, né? E o Facebook é Clínica Médica e Nefrológica, é isso? É isso. Doutora, eu queria agradecer muito sua presença, foi muito bacana a sua presença nessa noite, muito esclarecedora. Obrigado, doutora Patrícia. Que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Deixa eu te dar um beijo aqui, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Muito bem.